E a final do Intercontinental de Clubes terá de fato Flamengo e PSG. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da classificação rubro-negra para a grande decisão. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Juninho de fato trocará o Flamengo pelo Pumas do México assim que o Intercontinental de Clubes terminar. Nesse sábado, o atacante aceitou a oferta do Pumas. Entre Flamengo e Pumas já existia um acordo desde a noite de sexta-feira. Operação de 5 milhões de euros ou 37 milhões de reais. Transferência está consumada. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Luiz Gustavo, volante de 38 anos de idade, que por opção do São Paulo não teve seu contrato renovado no Morumbi, ou seja, o Luiz Gustavo está livre no mercado. Jogador que até cogitou se aposentar, mas por conta de um problema, uma embolia pulmonar, que o tirou de campo por 6 meses, o Luiz Gustavo decidiu jogar por mais uma temporada e está em busca de clubes no futebol nacional. Posso te assegurar que 3 times da Série A já fizeram contato com seus representantes. Chegaram a especular que o Palmeiras era um dos interessados. Consultei o pessoal no Verdão e a garantia foi de que o Luiz Gustavo nunca fez parte dos planos. Jogador cujo salário no São Paulo beirava os 700 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e também luvas. Na passagem pelo Tricolor em 2025, 13 jogos e 1 gol, terminou o ano como titular jogando 7 partidas consecutivas. Caberia no seu time do coração? Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o Luiz Gustavo, beleza? Hora de falar sobre a final do Intercontinental de Clubes. A decisão tão esperada entre Flamengo e PSG vai acontecer. Nesse sábado, o rubro-negro venceu com tranquilidade o Pirâmides do Egito por 2-0. 2 gols de cabeça em bolas paradas, com 2 assistências do Arrascaeta. O Léo Pereira abriu o placar no primeiro tempo e o Danilo fez o gol do 2-0. O técnico Felipe Luiz conseguiu até poupar alguns dos seus titulares, tirou Arrascaeta e Jorginho na metade do segundo tempo, tudo pensando na decisão do próximo dia 17 no Catar contra o gigante francês, que também entrou em campo nesse sábado e venceu o Lanterna Metz por 3-2 fora de casa, com mais dificuldade do que o rubro-negro. Destacar também a bela participação de Arrascaeta no Intercontinental de Clubes, já são 2 gols e 2 assistências que fazem do Arrasca dono da melhor temporada da sua carreira. Ele nunca havia marcado tantos gols e dado tantas assistências quanto em 2025. Quero chamar a atenção também para o baixo público presente nesse jogo do Catar, apenas 8.368 torcedores. Chama a atenção para completar da volta do Pedro. Depois de 2 meses ele voltou a estar em campo, disputou os 7, 8 minutos finais da partida e ainda assim teve tempo para criar 2 grandes oportunidades. Pode ser um pouco mais utilizado na decisão contra o PSG. Você tem favorito para PSG, Flamengo e PSG? Ao que consta, PSG vai jogar essa partida vera. E nessa circunstância, vejo o time francês como favorito, mas gostaria de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registra o seu palpite, beleza? Um vídeo para falarmos do campeão de tudo, do finalista do Mundial 2025. Vai encarar o PSG na quarta-feira, depois de ter passado pelo Pirâmides. Passou com soberania, tá? Sem dificuldades, controlando demais o jogo. A gente vai comentar esse assunto, já vamos trazer o pós-jogo, o que disse os jogadores sobre esse confronto com o PSG. E tem também Juninho vendido ao Pumas do México. Nós vamos trazer o que o Flamengo diz e o que o empresário do atleta diz. Todas essas informações, os valores também dessa proposta ou suposta proposta, depende muito de qual lado você vai ouvir. A gente vai trazer todas essas informações. Vamos analisar também a partida do Flamengo. E por falar em partida, mais uma partida absurda do Arrascaeta. Os números do uruguaio não param de me impressionar. Quando eu acho que não pode me impressionar mais, eis que o Uruguai vai lá e faz coisas assim absurdas, como ele fez hoje no jogo contra o Pirâmides. E tem também gol de cabeça de zagueiro. Gol de zagueiro. Vocês sabiam que o Flamengo é o líder no futebol brasileiro com gols de zagueiro? Pois é, vocês sabem quantos? A gente vai trazer também esses números. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. O Flamengo venceu o Pirâmides. Para mim, um jogo melhor do Flamengo do que foi diante do Cruz Azul. Eu acho que contra o Cruz Azul pesou muita coisa. O adversário era melhor que o Pirâmides. O adversário estava pressionado para poder fazer uma boa partida. Tinha também o peso de estreia, porque isso conta em vários jogadores, todo mundo relata isso. Você estrear numa grande competição sempre dá aquele friozinho na barriga, a ansiedade. Então, contra o Pirâmides, eu acho que o Flamengo fez aquilo que eu imaginava. O Flamengo que controlou muito mais o jogo, foi melhor em todos os sentidos, no setor defensivo, no setor ofensivo. Mesmo o Felipe Luiz, entre aspas, preservando alguns jogadores, fazendo algumas mudanças. Por exemplo, deixou Samuel Lino, Bruno Henrique no banco.
botou o Carrascal junto com Cebolinha e Gonzalo Plata no ataque. Então, o Danilo começou a partida, inclusive o Danilo fez mais um gol com a camisa do Flamengo. E por falar em gol, Léo Pereira também fez o gol. Grande temporada do Léo Pereira. Então, o Flamengo foi extremamente dominante no jogo. Eu só lembro de uma chance do Pirâmides, que foi ali no último minuto do primeiro tempo. Tava 1-0 já pro Flamengo. Aconteceu aquilo que em alguns jogos do Flamengo a gente vê uma queda de concentração, sabe? Sentando um pouco em cima do resultado, quando você tem que ficar extremamente ligado. O Flamengo perdeu o foco, o Pirâmides chegou na cara do gol, o Rossi fez grande defesa, salvou o que seria o gol de empate, mas no segundo tempo o Flamengo foi novamente soberano, mereceu, sem sombra de dúvidas, a vitória por 2-0. As curiosidades, vamos lá. 2 gols de bola parada, 2 gols de cabeça, 2 gols de zagueiro. Isso não é coincidência, o nome disso é trabalho. E é óbvio que tem o dedo do Rodrigo Caio, mas não só do Rodrigo Caio. É um trabalho em conjunto de várias pessoas que estão na comissão técnica do Felipe Luiz. Mas, obviamente, o Rodrigo Caio tem que ser muito elogiado, porque, de fato, ele vem fazendo um grande trabalho. O gol do tetra da Libertadores do Danilo saiu através de uma jogada de bola parada, e eu não acho nenhum problema, nenhum demérito. Bola parada também, e não é gol de bola parada, né? A gente erra ao falar isso. É um gol através de uma falta. Inclusive, os 2 gols saíram dos pés da assistência do Arrascaeta. Os números do Arrascaeta na temporada, gente, é assustador. Assustador. Números oficiais, tá? Em partidas oficiais. Porque se você botar amistosa e tal, ele vai para 28 gols. Mas vamos botar partidas oficiais. 25 gols, 20 assistências. O cara conseguiu, gente, chegar, fazer ali 20-20 na temporada. Mais de 20 gols e 20 assistências. E ele tem mais um jogo no ano. Imagina se ele faz algum gol. E ele tá a 2 gols de chegar ao 10º gol. Imagina se ele faz 2 gols no PSG, chega ao 10º gol com a camisa do Flamengo e ainda ganha o Mundial para... Gente, na boa, assim, o status que o Arrascaeta está entrando na história do Flamengo é assustador, hein? É assustador. Eu não sei vocês, mas o Arrascaeta senta assim na mesa do Zico, com certeza, para poder trocar uma ideia, aquela mesa de ídolo, sabe? O Arrascaeta senta ao lado do Zico, fala, e aí, Zicão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, ele tá jogando muita bola. Outra curiosidade, o Flamengo é o time da Série A com mais gols de zagueiro no ano. São 15 no total. 6 do Léo Pereira, 5 do Danilo e 4 do Léo Ortiz. E isso não é por acaso, isso não é coincidência. O nome disso é trabalho. E por falar em Léo Pereira, que é o zagueiro artilheiro aí do Flamengo com 6 gols, que temporada, ó. Palmas pro Léo Pereira. Merecia uma vaguinha, pelo menos uma convocação na seleção do Ancelotti, hein? Merecia. Alô, Ancelotti, vamos abrir o olho para Léo Pereira. Merece sim. Merece mais até que o Fabrício Bruno, que inclusive foi muito mal no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. Merece sim uma vaguinha na seleção, pelo menos uma convocação. Ó, galera, premiação. O Flamengo garantiu pelo menos 4 milhões de dólares ao vencer o Pirâmides por 2-0 e chegar à decisão do Mundial ou do Intercontinental. A premiação do torneio que é realizado no Catar não é paga por fase, vai aumentando... Não é paga por fase e vai aumentando de acordo com o avanço das equipes. Caso fosse eliminado nesse sábado, por exemplo, o time rubro-negro deixaria a competição com 2 milhões de dólares. Mas como passou do Cruz Azul e agora passou do Pirâmides, o Flamengo chega à final. Se o Flamengo for campeão, aí sim o Flamengo terá uma boa, lucro, porque ele está tendo prejuízo até o momento, porque o custo foi todo do Flamengo, o avião é caro, a logística é cara, tudo é caro para poder jogar essa competição. E é uma competição que, teoricamente, a FIFA não valoriza, né? Os clubes que estão participando, porque a premiação é ridícula, gente. Ridícula. Um torneio da FIFA pagar 5 milhões de dólares para o campeão, eu acho pouco, mas é a minha opinião, não sei o que vocês pensam. Ó, pessoal, Juninho, vamos lá. Antes do jogo, nesse sábado, a ESPN, o jornalista Bruno Andrade, que é português, noticiou que o Flamengo acertou a venda do Juninho para o Pumas do México. Eu imediatamente entrei em contato com a assessoria do Flamengo e perguntei, procede? Qual é a informação? Tem negociação? A informação que me passaram naquele momento é, não tem negociação, não tem proposta, não procede. Após o jogo, conversei com um empresário do jogador, Márcio Bittencourt, que garantiu que teve proposta de 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, 3 anos de contrato para o Juninho do Pumas do México e que o Flamengo já havia recebido a proposta. Procurei o Flamengo novamente. Aí o discurso mudou. Eu falei, ó, estão dizendo isso aqui. O empresário disse. O discurso mudou. Ah, tem sim, tem a sondagem, tem a proposta, mas não tem nada certo, nada vendido, nada disso. A sensação que eu tenho é o Flamengo não quer confirmar que o jogador vai ser vendido para o Pumas do México por conta desse torneio, enquanto está na disputa do torneio e por a notícia ter saído no dia de um jogo importante. Mas não faz o menor sentido o empresário dizer uma coisa, o Flamengo dizer uma coisa e horas depois o Flamengo mudar o discurso, dizer agora tem sondagem, agora tem proposta. Gente, pelo amor de Deus, né? A proposta não chegou durante o jogo, a gente sabe disso. Então, eu, nesse lado, eu estou trazendo todos os lados, todas as pontas da apuração. Vê nem o que você acha. Eu acho que o jogador vai ser vendido. Primeiro, é um jogador que está na lista aí para ser negociado, é um jogador que entregou, gente.
Entregou, ele entregou. Ele fez gol importante no estadual, gol do título, ele fez gol importante na classificação do Flamengo para as eliminatórias da Libertadores, lá na fase de grupos contra o Deportivo Táchira. Ele fez gol da virada contra o Sport no Campeonato Brasileiro, vocês vão se recordar. Ele fez um gol importante, sempre se entregou, sempre foi profissional, não caiu nas graças do Felipe Luiz, beleza, tá tudo bem, não vai ser toda a contratação que a diretoria vai acertar. O importante é entender, errou? Errou aonde? Corrigir o erro e tentar correr atrás do prejuízo financeiro, porque o Juninho custou ao Flamengo mais de 35 milhões de reais. Se ele for vendido por 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, eu acho ok, sabe? Eu acho ok. Entregou dentro de campo, o prejuízo não será tanto assim, e que ele seja muito feliz no Pumas do México. Então fica aí os dois lados da apuração para vocês e tudo que eu penso sobre Flamengo e Pirâmides. Venei e PSG, vou ser muito sincero para vocês, tá? Acho possível? Sim. Acho provável? Não. Mas eu venho falando isso desde o começo desse torneio mundial. A energia tá me contagiando, tá aquela energia boa, sabe? Energia de time campeão. Você vê, você não vê papagaiada, você não vê discurso, brincadeira em vestiário, o PSG pode esperar, a sua hora vai chegar. Você vê um profissionalismo absurdo dos jogadores, comemorando o título ou os títulos. Você não vê soberba, você não vê nada disso. Um ambiente extremamente profissional. A energia está conspirando. Eu, particularmente, não quero criar muitas expectativas para não me frustrar. Mas eu acho que tem jogo. Tem jogo. Tem jogo mesmo. Porém, o PSG não vai querer perder um título dentro da casa do seu dono, porque o PSG ele pertence a um sheik. E esse sheik vai estar lá, é ele que está ali organizando praticamente. Então eles não vão querer perder o jogo. Vão? Duvido. Porém, tem jogo. Eu acredito muito no potencial do Felipe Luiz e dos jogadores do Flamengo. Estou confiante. Repito, possível? É. Provável? Diria que não. Mas estou com aquele fiozinho de esperança. E vocês, como é que vocês estão? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Fui! Então é isso, né, família? Mais um título aí para a coleção do Flamengo, né? Agora, quarta-feira, procurar aí para poder vencer o PSG. Muita coisa importante, Flamengo campeão de tudo, cara. Flamengo é isso aí, cara. Todo tipo de título que tu colocar, o Flamengo vai arrematar. Enfim, é isso. Só não conseguimos pegar mesmo o Mundial da FIFA aí no meio do ano, mas enfim, é isso, tropa. Flamengão é coisa absurda. Então, rapaziada, peço pra você humildemente deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.